encontra a felicidade, né? Onde está a felicidade? Então, é uma questão bastante pensada e estudada pela humanidade como um todo. E, paralelamente a isso, né, como é uma questão de muitas dúvidas, de muitas questões humanas, foi criada uma ciência para fazer o estudo da felicidade, né? Então, é a ciência da felicidade. E não é uma coisa que alguém inventou, não, são estudos profundos que acontecem no mundo todo e que tem algumas pesquisas até baseadas em Harvard, em Stanford. Então, é um assunto bastante consolidado em algumas esferas de estudo mundial. E quando a gente traz essa questão da felicidade para o mundo corporativo, isso se torna ainda mais difícil, né? Porque a gente está preparado, né? Nós crescemos em uma sociedade onde a gente sempre enxergou o trabalho como algo árduo, difícil. Eu só estou feliz se eu estou descansando, não vejo a hora que chega o final de semana, né? Então, não existe uma consonância, né? Não casa a felicidade com o trabalho, né? E aí, por isso até que o tema me trouxe todo esse questionamento e esse interesse pelo estudo. Quando a gente traz isso para o ambiente de trabalho, duas questões são extremamente importantes. Eu tenho certeza que se eu abrir aqui uma enquete hoje para vocês e perguntar, é importante ser feliz no trabalho? A grande maioria, posso dizer que 99% responderá que sim, que é importante ser feliz no trabalho, né? E aí, quando eu perguntar, mas quem aqui já estudou como eu posso ser feliz no trabalho? Né? O quanto a gente estuda para ser feliz no trabalho? E eu tenho quase a certeza que a grande maioria, pouquíssimos vão falar, não, a gente estuda o conhecimento técnico do trabalho, a gente estuda uma série de coisas, mas a gente não estuda efetivamente a felicidade, né? Eu fui atrás, li alguns livros, depois eu vou até deixar o nome do autor aqui para vocês, de dois, que eu acho que são muito importantes, para que todos conheçam, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Então, que é um estudioso de Harvard que fez esse livro, e o outro é A Ciência da Felicidade. Então, são dois livros que eu indico, que vão trazer à luz para vocês algumas das coisas que a gente vai falar bastante hoje. Bom, para a ciência da felicidade, um dos principais pontos que trazem a felicidade no mundo corporativo é a relação entre as pessoas. Quando eu tenho relações de confiança, relações de afinidade com as pessoas que estão ao meu redor, eu me sinto mais feliz. Então, a própria ciência já chegou a essa conclusão. E aí, trazendo um pouquinho também para o nosso meio corporativo, quando a gente fala das pessoas que trabalham com a gente, com quantas pessoas a gente tem genuinamente uma relação de confiança dentro do ambiente de trabalho? Né? Então, eu conheço pessoas que trabalham em grandes corporações, eu mesma atuei por 20 anos no mercado financeiro, conheci com certeza milhares de pessoas dentro dessa empresa, e relação de confiança duradoura, eu posso dizer que eu tive 3 a 5 dentro desse período. Se isso traz felicidade, né? Se está comprovado cientificamente que as relações duradouras, as relações de confiança geram felicidade, por que as empresas não investem mais nas relações duradouras, né? Por que as pessoas não investem mais em relações duradouras? E eu, Márcia, né, pensando em todo esse tema, cheguei à conclusão de que é porque as pessoas têm dificuldade em lidar com pessoas. Né? É difícil entender o outro, é difícil me aproximar do outro, me abrir para o outro. E aí a gente pensa um pouquinho, né, até numa frase do Simon Sinek que eu gosto bastante, que é assim, os clientes das empresas são pessoas. Os colaboradores de todas as empresas são pessoas. Quem não gosta de pessoas não serve para atuar no mundo dos negócios, porque a gente precisa lidar o tempo todo com pessoas. Então, é primordial que mesmo aquelas pessoas que têm um super conhecimento técnico no que atuam, que estão à frente das áreas onde atuam com muita bagagem, também entendam de gente.
para que elas possam criar relações duradouras e, com isso, gerarem maior felicidade dentro do ambiente corporativo. Tá? Eu não sei se isso faz sentido para todo mundo que está assistindo a palestra, mas quem aqui nunca acordou de manhã feliz para ir trabalhar? E quando a gente para pensar nesses momentos de felicidade para o trabalho, eu tenho certeza que alguém faz parte dessa felicidade. É um chefe que é bacana com você, é um colega de trabalho que foi gentil, é um propósito de alguém que casa com o seu propósito de vida, né? Então, eu não tenho dúvidas de que as relações geram felicidade dentro do ambiente de trabalho. E quando a gente traz um pouquinho a questão histórica dessa felicidade, né? Se a gente pensar no líder, no chefe, no dono de empresa de alguns anos atrás, até trazendo um pouquinho da herança da Revolução Industrial que a gente viveu por muito tempo, como que era o perfil dessas pessoas, né? Então, eram pessoas que queriam produtividade a qualquer preço, que queriam que as pessoas estivessem trabalhando o tempo todo, né? Eu conheci outro dia uma pessoa que eu estava falando sobre felicidade corporativa com ela, e ela falou assim para mim que ela teve um chefe uma vez, que era nítido para ela que toda vez que o chefe via ela parada, ele ficava bravo. Ou que ele via ela feliz, mesmo trabalhando, ele achava estranho. Como ela está feliz? Ela está trabalhando? Por que ela está rindo? Né? Então, por quê? Porque a gente tem essa visão de que o trabalho é algo sofrido, que eu preciso estar de cara feia, né? Que eu preciso estar concentrado no que eu estou fazendo de cara fechada. Então, essa realmente é uma visão que a gente carrega da época da Revolução Industrial como uma visão de produtividade a qualquer custo. E o que mudou, né? Por que hoje as empresas precisam estar atentas a essa questão da felicidade corporativa? Mudou que as pessoas hoje, elas continuam tendo as mesmas necessidades que elas tinham no passado, né? As necessidades não mudaram, mas as pessoas não estão mais dispostas a aguentar o que elas aguentavam antes, né? Então, até que ponto vale a pena eu ter um salário muito alto se eu coloco em risco a minha saúde, se eu coloco em risco o meu bem-estar, a minha felicidade? Então, as pessoas estão se questionando cada vez mais isso, né? E aí eu trago até um exemplo de como isso é valoroso, de como realmente as pessoas precisam ter um momento de descanso, uma jornada de trabalho mais flexível, algo que lhes traga propósito, que lhes traga felicidade. Quando a gente pensa num atleta de alta performance, ele sabe que o tempo de descanso é primordial para que ele atinja melhores resultados. O tempo de descanso faz parte do treino, do preparo físico dele. E por que nós, profissionais de alta performance, que buscamos cada vez melhores resultados, não nos damos o benefício do momento de recarregar a bateria? Né? Por que a gente tem que estar... outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eu achei muito engraçada. Eu falei assim, o que a gente faz numa sexta-feira à tarde? Né? Normalmente, na maioria das empresas, a sexta-feira à tarde é um dia mais tranquilo, porque já está no sextou, véspera de final de semana. E aí, nessas empresas que têm uma visão mais de produtividade, o que essas pessoas fazem? Eu estou ocioso agora, eu vou antecipar minha reunião da semana que vem. E carregam a sexta-feira à tarde. Então, a gente não se dá o direito de ter um tempo para parar, para ter uma ideia. As nossas melhores ideias vêm nos momentos em que a gente não está fazendo nada. Eu falo que, para mim, o melhor lugar para eu ter ideia é no banho. Eu tenho muitas ideias durante o banho, e é um momento que eu não estou fazendo nada, que eu estou no automático. O banho é automático, né, gente? A gente não pensa para tomar banho. Então, a gente precisa se dar o direito de ter esses momentos, mesmo que no trabalho, de dar, sabe aquele momento de descontração, de dar um tempo na questão séria, bater um papo com o seu colega, conhecer de verdade o seu colega para criar aquela relação que a gente falou antes, né? A relação de qualidade, a relação de conhecer o outro, não só de falar sobre trabalho, mas perguntar como foi o final de semana. O que ele gosta de fazer? Quantos sabem o colega que trabalha o dia inteiro do lado, o que ele gosta de fazer do final de semana?
A gente já parou para perguntar? A gente já parou para perguntar qual a comida preferida daquela pessoa? A gente já parou para perguntar que estilo de música aquela pessoa gosta? A gente não conhece as pessoas que trabalham com a gente. E olha que a gente passa a maior parte do nosso tempo, que é o bem mais valioso que a gente tem, com essas pessoas. Então, o quanto a gente investe na felicidade, o quanto a gente investe nessa relação de confiança com essas pessoas. É um papel que é um pouco nosso também, né? Aquela questão que a gente joga para a empresa, né? Onde eu trabalho, ninguém vai querer saber dessa tal felicidade corporativa, porque lá eles só querem saber de resultado. Mas esse é um papel que é um pouquinho nosso também, né? É um papel que é um papel que a gente precisa introduzir na nossa rotina, sabe? Eu falo assim que é melhor a gente ter pequenas ações contínuas do que grandes eventos únicos. Porque a gente parar e ter um grande evento de felicidade corporativa uma única vez não vai mudar a cultura organizacional da empresa. Mas se uma pessoa tiver diariamente uma postura que vai mudar o como o outro te enxerga, isso já vai automaticamente mudando a cultura. Porque gentileza, atenção, escutativa, ela é percebida. E quando ela é percebida, as pessoas seguem o exemplo. Hoje, eu estava vindo do trabalho embora e uma coisa me chamou a atenção. Eu falei, nossa, eu vou comentar isso na palestra. Eu tinha ido levar minha gatinha para tomar banho e eu estava saindo do pet shop e estava um trânsito na avenida, eu não conseguia sair com o meu carro. Aí um carro parou e me deu passagem. Eu agradeci. Acho que eu andei uns 300 metros, tinha um outro carro saindo de um outro lugar. O que eu fiz? Dei passagem. Esse carro que estava na minha frente, logo à frente, tinha uma moto entrando e ele deu passagem. Então eu falei assim, gente, se aquela pessoa não tivesse dado passagem para mim, muito provavelmente eu estaria irritada, porque eu demorei muito tempo para sair do lugar onde eu estava. Eu não ia dar passagem para a pessoa que estava na frente, e essa pessoa também não ia fazer a mesma gentileza para outra pessoa. Então, olha como as coisas, né? Tem até aquela frase, gentileza gera gentileza. E é a pura verdade. Se a gente começa a perceber nas mínimas coisas que acontecem no nosso trabalho dentro da empresa, sabe aquela coisa que a gente fala, o clima aqui hoje está pesado, né? Hoje a coisa não está fluindo, parece que todo mundo está de mau humor. Muda a chavinha, vira o mindset. Faz você algo que vai trazer algum tipo de alegria no ambiente de trabalho. Isso contagia. Passou um tempo, está todo mundo rindo, aquele clima pesado já passou. Então, é nossa responsabilidade também trazer para dentro da empresa, sejamos nós líderes ou não, essa questão da felicidade corporativa. O quanto eu posso colaborar para que o clima dentro do local onde eu trabalho fique melhor. Né? É a nossa responsabilidade também. Claro que a empresa, ela pode investir nisso? Pode. E cada vez, principalmente algumas grandes empresas, então eu vi que a Suzano já tem um programa de felicidade corporativa, a Renner já está com um programa de felicidade corporativa, Google, então algumas empresas de grande porte já têm programas, né, onde eles têm um processo, onde eles têm encontros que vão tratar sobre esse tema de autoconhecimento, de conhecer o outro, né, da questão da psicologia positiva, né, que está muito atrelada à ciência da felicidade corporativa. Então, o que a psicologia positiva traz, né? Quem criou a psicologia positiva, ele pensou, enquanto psicólogo, que os psicólogos acabam tratando, na grande maioria das vezes, o quê? Os problemas, os traumas, né? E ele falou, por que eu não posso trabalhar ao contrário? Em vez de trabalhar o problema, trabalhar o que está bom. Né? E aí, quando a gente fala sobre felicidade corporativa, o que a gente traz da psicologia positiva? Por que a gente sempre bate na questão de feedbacks construtivos em que a pessoa precisa focar no que ela precisa melhorar? E o que ela já faz de muito bom? Por que ela não pode focar no que ela já faz de muito bom? O quanto eu vejo no outro, o quanto as empresas veem nos seus colaboradores, tudo aquilo que eles fazem de muito bom, nas habilidades, né? Por que a gente sempre foca no que tem a melhorar?
no ponto que a pessoa às vezes nem gosta. E a gente é muito mais feliz quando a gente faz o que a gente gosta. E a gente é muito mais produtivo quando faz o que a gente gosta. Então, as empresas precisam enxergar isso. Que a gente não fala de felicidade corporativa por ser modismo. Porque agora as pessoas têm uma visão diferente do trabalho, então eu preciso mudar. Não, a felicidade corporativa, ela traz mais produtividade. Ela traz mais resultado, ela diminui turnover. Pessoas felizes ficam menos doentes, né? Pessoas felizes faltam menos no trabalho, porque elas se sentem bem de ir para aquele local. Com isso, a produtividade aumenta. Com isso, as ideias aparecem, com isso, os resultados aumentam. Então, é dessa forma que as empresas precisam entender a felicidade corporativa. Não como uma moda, mas sim como algo que vai trazer maior resultado para a empresa, né? A gente saiu de uma pandemia, que eu acho que foi um fator gerador dessa mudança, né, e o início realmente desse processo das empresas estarem preocupadas com uma liderança mais humanizada, com uma liderança que enxergue mais as pessoas como pessoas, né? Eu não tenho a menor dúvida de que a pandemia foi um marco para que isso acontecesse. As pessoas hoje têm muita preocupação do viver bem, né? Porque a gente esteve muito perto da morte, né? A gente viu muita gente morrer perto da gente. E aí aquela coisa do, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Só trabalhar, só ganhar dinheiro. E aí as pessoas, agora um monte de gente com burnout, com crise de ansiedade, né? E as empresas estão acordando para isso, para essa mudança. Mas, como eu disse, primeiramente a gente tem que acordar para isso, né? Todas as empresas vão ter essa percepção e vão mudar? Não. Mas a gente pode mudar. E se a empresa não permite que a gente mude, a gente tem que repensar a nossa postura e protagonizar realmente a nossa vida, né? Até que ponto isso vale a pena ou não vale a pena. Isso é felicidade corporativa. É a gente estar numa empresa que tem um propósito que casa com o nosso. Com o seu propósito de vida, com o seu propósito de trabalho, com tudo aquilo que é importante para você, né? Enquanto vida, que prioriza o seu tempo, porque eu sempre falo que as empresas têm nas mãos o maior bem dos seus colaboradores, que é o tempo. E o que elas fazem com esse tempo? O que a gente permite que façam com o nosso tempo? Né? Então, são alguns pontos que a gente começa a pensar quando a gente vai estudar realmente a ciência da felicidade e que vão abrindo algumas portas dentro da nossa cabeça que a gente fala assim, é isso, dá para ser feliz no trabalho, eu só preciso realmente encontrar o caminho. E aí a gente passa por algumas questões, né? Na verdade, é um processo que a gente vê na felicidade corporativa. Hoje a gente está no momento de disseminação dessa filosofia, dessa prática da felicidade corporativa, né? Então é novidade, muita gente ainda não conhece, muita gente ainda acha que é modismo. A partir do momento que a gente disseminou, a gente vai para a parte do conhecimento especificamente. Então, mostrar para as pessoas o que é, como funciona, como é essa metodologia, para aí depois a gente espalhar para todo mundo essa felicidade corporativa, para a maior parte das empresas poderem efetivamente atuar dessa forma. Ok? Deixa eu só tomar uma água, gente, peraí. Hoje a gente tem também a situação, sempre que a gente fala que uma pessoa é um bom profissional, ou mesmo na vida pessoal, né? A gente fala assim, a pessoa é muito resiliente. Porque o que a gente vê como uma pessoa resiliente? Aquela pessoa que aguenta tudo, né? Leva pancada e tá lá sempre de pé, tá sempre firme, aceita as mudanças. O mercado de trabalho sempre valorizou muito essas pessoas que são, né, resilientes. E isso é muito bom, com certeza. Mas a gente começa a enxergar, quando a gente vai estudar a ciência da felicidade, que mais importante do que eu ser resiliente é eu ser recarregável. Quanto eu tenho disponibilidade na minha vida, no meu tempo, de recarregar a minha bateria? Porque ninguém consegue ser resiliente o tempo todo, ficar mudando, ficar levando pancada da vida, se ela não recarregar.
Então, quanto tempo eu estou destinando da minha vida para recarregar a minha bateria? E quanto tempo a empresa está disponibilizando ao colaborador para que ele possa recarregar a bateria dele, né? O quanto ele flexibiliza os horários para que o funcionário, às vezes, cumpra um compromisso pessoal, o quanto ele obriga que o funcionário faça frequentemente hora extra, não tenha um descanso, não tenha férias adequadas, né? Isso gera uma infelicidade, vamos dizer assim, né? Porque são nesses momentos em que eu estou recarregando que eu vou ter mais força para conseguir continuar realizando um trabalho de melhor qualidade e entregando um melhor resultado. Ok? Tudo certo até aqui, Lu? Perguntas aí? Não? Então tá bom. Quando eu faço parte da liderança de uma empresa, né? Tenho certeza que muitos aqui devem ser líderes. Quando eu faço parte dessa liderança da empresa, o meu papel é muito maior, né? Então, claro que todo mundo tem essa questão de ser responsável pela felicidade no seu ambiente de trabalho. Mas quando a gente fala de um líder, a responsabilidade dele acaba sendo ainda maior, porque normalmente ele tem um escopo de pessoas, né? Um rol de pessoas que estão sobre o gerenciamento, sobre a liderança dele. E como ele cuida daquelas pessoas? O quanto ele traz essa questão da humanização para a equipe dele, dessa felicidade para a equipe dele, o quanto ele proporciona troca de vivências, troca de experiências, conversas, para que eles possam chegar em ideias que vão melhorar o trabalho de todo mundo, né? Então, o líder, ele tem, principalmente o líder dentro das empresas, ele tem um papel fundamental na disseminação dessa felicidade corporativa. Bom, eu vou trazer aqui para vocês alguns passos que a gente pode trabalhar dentro das empresas para ter essa geração da cultura da felicidade corporativa, tá? Primeiro passo, uma cultura organizacional que valorize as pessoas. Então, é o primeiro passo para que uma empresa seja nomeada como uma empresa que proporciona a felicidade corporativa. Ela precisa ter essa cultura focada em pessoas, focada no bem-estar de quem trabalha lá, né? Com isso, como a gente já disse, redução de turnover, retenção de talentos, atração de talentos, né? Porque, como também eu já disse, hoje as pessoas têm um foco muito grande na qualidade de vida, no propósito das empresas, no quanto aquela empresa traz qualidade de vida, e não só na questão salarial, ok? Então, a cultura organizacional é um dos primeiros pontos. Segundo ponto, o ambiente de trabalho saudável, tanto do aspecto físico quanto no aspecto emocional. Então, um ambiente de trabalho que tenha iluminação adequada, que tenha um bom clima, né, de ar-condicionado, não é tão quente, não é tão frio, que tenha equipamentos que sejam ergonômicos. Então, isso vai gerar uma situação de conforto físico e de conforto emocional. Então, a pessoa não sofre nenhum tipo de, como que eu posso dizer, bullying, né, no trabalho, ela é aceita como ela é. Isso traz um conforto emocional, ok? A comunicação eficaz. Isso é, sem dúvida, um grande problema da grande maioria das empresas, né? A Lu está concordando, porque a gente tem muitos pedidos de treinamento de empresas e a comunicação, sem dúvida nenhuma, é o tendão de Aquiles de grande parte delas. Então, ter uma comunicação transparente, objetiva, clara, que realmente valorize o que o outro tem a dizer, que realmente transmita para o outro o que é importante que ele saiba, né? Que respeite o outro. Então, essa comunicação, sem dúvida nenhuma, ela traz uma situação de grande, de grande valorização das pessoas. E com isso a gente tem a questão da felicidade corporativa já inerente na empresa. Um outro é apostar no desenvolvimento e crescimento das pessoas. Então, criar planos de mentoria, planos de reconhecimento quando a gente chega num resultado que é esperado. A questão de você proporcionar treinamentos para as pessoas, né?
sem dúvida nenhuma, isso é um grande ponto, né? Porque quem não quer crescer, quem não quer aprender, né, para se tornar mais valoroso para a empresa? Mas também parte do reconhecimento, que é um outro ponto da cultura da felicidade corporativa. Reconhecer o esforço, reconhecer o resultado, reconhecer o quanto aquela pessoa agregou para o trabalho que foi realizado. Né? Isso tudo é, sem dúvida, um ponto de muita importância quando a gente está falando de felicidade corporativa. E o último ponto, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Né? Principalmente as mulheres que estão aqui, eu vi que tem muita mulher, né, Lu? A maioria são mulheres. A gente tem uma dificuldade muito grande, né? Os homens também têm, mas as mulheres acabam tendo ainda mais, como que eu posso dizer, mais afazeres, né? E a gente ter essa disciplina mesmo para a gente conduzir todas as bolinhas da nossa vida, né? Que a gente ganha várias quando a gente nasce. E você segurar todos esses pratos ao mesmo tempo demanda uma disciplina muito grande, né? Mas a gente tem que ter esse equilíbrio. Sabe um momento que eu falo, não, gente, peraí, isso eu não consigo fazer. Hoje eu preciso ir na cabeleireira, me dá um dia de beleza. Ou no caso dos homens, não, hoje é meu dia de jogar futebol, hoje é meu dia de tomar o meu chopp com os amigos. A gente precisa desses momentos, né? Como eu disse, é o momento da bateria ser recarregada, para que a gente encha o tanque e possa rodar aí mais alguns quilômetros com segurança, com qualidade, como acontece no carro. Então, essa percepção do ponto de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional é, sem dúvida, um grande ponto que, se as empresas tiverem atenção nisso, elas vão, com certeza, estar proporcionando uma felicidade corporativa para os seus colaboradores. Ok? Bom, finalizando, eu, enquanto líder, preciso realmente estar preocupado com o bem-estar da minha equipe, com os resultados que vão ser entregues, mas mantendo uma saúde da minha equipe, tá? E isso só é possível quando eu penso na felicidade daquelas pessoas que trabalham comigo. Jamais eu vou conseguir extrair o melhor resultado de pessoas que vêm trabalhar infelizes, sem vontade, desanimadas, ou pensando, nossa, vamos lá para mais um dia, né? Quando as pessoas estão empolgadas, animadas, elas se sentem motivadas a buscar mais resultado. E quando elas percebem que o outro está fazendo por ela algo diferente, ela também se dispõe a fazer o diferente, né? Eu já citei uma frase do Simon Sinek, mas ele tem um vídeo, né, no YouTube também que é muito bom, e isso é uma das práticas também do que ele prega, onde ele pergunta para algumas pessoas, né, principalmente na área militar, quando elas vão para o front para salvar a vida de uma pessoa que muitas vezes ele não conhece como soldado, né, que está lá na frente da batalha, e ele se joga num campo com tiro para todo lado para salvar alguém que já está praticamente morto. E aí ele pergunta para essa pessoa, o que te leva a fazer isso? A salvar uma vida de um desconhecido que você não sabe praticamente quem é, colocando a sua vida em risco. E a resposta do outro é, eu tenho certeza que ele faria o mesmo por mim. Isso é confiança. Quando a gente conseguir trazer esse grau de confiança para dentro das empresas, a gente vai ter resultados muito mais efetivos, a gente vai ter pessoas muito mais engajadas no trabalho, a gente vai ter efetivamente uma felicidade corporativa. Porque eu não estou trabalhando simplesmente para ter o meu salário no final do mês. Eu estou trabalhando porque eu tenho um propósito. Estou trabalhando porque eu sei que as outras pessoas esperam algo de mim e porque eu sei que elas fariam o mesmo por mim. Ok? Lu, basicamente era isso que eu queria trazer, tá? Claro que a gente tem muito mais coisa aí para falar sobre felicidade corporativa, que a gente pode colocar num treinamento de vários dias. Mas, basicamente, assim, é para apresentar para vocês esse tema tão novo, né, que a gente está agora conhecendo,
que não é modismo, que é uma ciência, que ela é embasada em pesquisas, que ela é embasada em teorias, né? E que a gente tem que estudar e entender para que realmente a gente consiga, daqui para frente, ter uma sociedade realmente que consiga ter ambiente de trabalho cada vez melhor, pessoas cada vez mais felizes, né? A gente vai conseguir acabar com essa questão de saúde mesmo, né? Que é depressão, que é ansiedade, que é o burnout, acabar não. Mas se a gente conseguir reduzir um pouco, né, eu acho que já é uma grande ajuda, né, porque hoje é um problema realmente de saúde social. Todo mundo conhece alguém que está passando por isso. E somente encontrando um propósito de vida, encontrando empresas que casam com esse nosso propósito, né, e onde a gente se sinta bem e feliz de estar, é que a gente vai conseguir diminuir o número de casos, se sentir melhor, se sentir mais feliz, né, sem precisar ir recorrer a remédios ou outros tratamentos, né, que podem ser necessários. Ok? Dúvidas, Lu? Estou aberta para perguntas. A gente tem uma pergunta, não, pergunta não, a André pediu para você repetir o nome, é Simon? Senek. S-E-N-E-K. Pegou, André? Ele tem vários... Ele tem muita questão do... Ele traz muito essa questão, não da felicidade corporativa, né? Mas ele fala muito sobre propósito dentro das empresas. Né? Ele tem até uma teoria do círculo dourado, onde ele coloca a diferenciação entre algumas empresas que estão no mercado de trabalho, não, no mercado como um todo, e que levam essa questão do propósito até para o marketing. E o que diferencia empresas de sucesso, empresas sem muito sucesso, quando elas apresentam um propósito para a sociedade. Mais alguma pergunta? Agora seria legal o pessoal participar, né? Contar um pouquinho como é que é dentro da empresa de vocês. O tema é tão relevante que a Heineken criou a diretoria da felicidade de muitas empresas, tá, gente? Hoje, quando a gente fala de CEO, CFO, já tem uma pessoa especialista em felicidade corporativa. Então, a Heineken tem, o Google tem, se eu não me engano, a Suzano já tem também essa pessoa responsável, esse diretor de felicidade dentro da empresa, porque é o que vai acontecer daqui para frente. Se a gente não estiver atento às pessoas, à felicidade das pessoas dentro das empresas, a grande maioria das empresas está fadada ao fracasso, porque quem não tem dificuldade hoje, né, quando a gente está conversando com os RHs, de trazer talentos para a empresa? Todo mundo tem. Mão de obra está muito difícil. E quando a gente vê o número de pessoas que têm afastamento nas empresas por doenças emocionais, né, aí a coisa fica mais preocupante ainda, né? Então, a atenção tem que ser voltada realmente para o tema, para que a gente consiga amenizar essa situação, né? A Elisângela colocou o tema muito importante nos dias de hoje, onde o indivíduo não se encontra em lugar nenhum. Pois é, a gente precisa fazer com que as pessoas se encontrem na empresa onde ela trabalha, né? Sendo feliz lá, já que a gente fica tanto tempo dentro da empresa, né? Maior desafio é reter e engajar, não só atrair, com certeza. Com certeza. É cada vez mais difícil, né? E hoje as empresas estão tão sem essa visão de propósito, sem essa visão de valorização da pessoa, que elas acabam perdendo o funcionário por R$ 100 a mais para a concorrência. Né? Porque não tem outra coisa que diferencie. Quando você enxerga numa empresa a valorização do que você é, o respeito por você enquanto pessoa, você não vai trocar de emprego por R$ 100, né? Mas as empresas precisam fazer essa entrega para o colaborador, desse respeito, dessa valorização, para conseguir reter esses talentos. E a gente vê uma geração, os mais jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho, para eles isso é muito mais valoroso, né? Eles são movidos a propósito. Eu trabalho numa escola onde a gente tem muitos jovens, e quando eu converso com eles, a fala deles é muito clara, né? Então, assim, eles não valorizam o ter, eles valorizam o ser.
né? Então, eu sou de uma geração onde era importante ter carro zero, onde era importante ter uma casa própria. Hoje em dia, você pode estar em qualquer lugar para trabalhar, porque a grande parte das empresas tem home office. Então, ele não precisa ter uma casa, ele mora no mundo. Ele não precisa ter um carro, ele tem Uber. Eu tenho um sobrinho de 18 anos que ele não quer tirar carta. Tia, tem um Uber. Eu falo, gente, o meu sonho era fazer 18 anos para tirar carta, né? Então, assim, é uma geração totalmente diferente, né? Uma geração que tem outra visão de mundo e que vai valorizar mais ainda essa questão da felicidade, né? A gente tem que trazer para o hoje a felicidade, e não buscar a felicidade lá na frente, né? Um dos pontos da ciência da felicidade é esse, né? Que as pessoas, elas buscam a felicidade no futuro ou enxergam a felicidade no passado. E a gente não enxerga a felicidade no hoje, né? A gente vai enxergar a felicidade no hoje quando o tempo já passou lá na frente. Ah, eu era tão feliz naquele dia 14 de agosto de 2023. Mas e o hoje? Você está reconhecendo a felicidade no seu hoje? Né? A gente acaba não tendo essa percepção das pequenas coisas, que depois lá na frente a gente vai identificar. Tem mais alguns comentários aqui, né, Lu? Vejo que o maior desafio é reter. Esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um grande desafio. Concordo, Daiane. Alguma dica, como empresa, como podemos ajudar os colaboradores a conquistá-lo? Bom, o RH, ele pode trazer alguns benefícios de incentivo, né? Então, por exemplo, a gente pode ter uma parceria com uma academia, para que a pessoa faça uma atividade física, uma parceria com um local que proporcione meditação. Trazer a meditação para dentro da empresa também ajuda bastante, porque é um momento em que você traz aquela questão da pessoa focar no que ela precisa. Você não cobrar horas extras das pessoas consecutivamente. Claro que tem momentos que a gente vai precisar, né? Todo mundo sabe que o mundo corporativo não é tão cor-de-rosa, mas aquela coisa de a todo momento chamar para trabalhar no final de semana, né? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais, para que a gente possa levar para a pessoa essa participação dentro da empresa, focando na vida pessoal dela, né? No bem-estar dela pessoal. Aquela questão de, você fez exames médicos, né? Ajudar com um convênio médico, né? E não precisa nem se ajudar financeiramente, mas proporcionar que a pessoa tenha um convênio com um valor menos salgado, porque tem dentro da empresa, né? Porque a maioria dos planos tem condições especiais quando é contratado pela pessoa jurídica. Então, tudo isso são coisas que, às vezes, não trazem custo nenhum para a empresa, e que vai ser visto com bons olhos pelo colaborador, porque é uma atenção que a empresa está dando para a vida pessoal, para o cuidado da saúde, né? O tema da nova geração, já respondi. Acredito muito em conversas francas sobre propósito, sobre vida e sobre o papel de cada um. As pessoas colocam a responsabilidade nas mãos de outros e se queixam disso. Precisamos falar sem medo da realidade, possibilidade e não fazer promessas. Perfeito, Elisandra. E é engraçado que quando você traz esse tema propósito para dentro da empresa, isso assusta. Quantas pessoas aqui já pararam para pensar no seu propósito de vida? A grande maioria das pessoas não sabe qual é. A maioria das pessoas, quando você pergunta assim, para onde você quer ir? Não sabem, né? A gente, na empresa onde eu atuo, na semana passada, a gente teve uma conversa para falar 4 perguntas básicas. Quem sou eu? Como eu quero ser visto pelas pessoas? Como eu acho que as pessoas realmente me veem? E onde eu quero estar daqui 10 anos? Gente, vocês não têm noção da dificuldade que é responder essas 4 perguntas. Porque nós não temos autoconhecimento. E aí, quando a gente não tem autoconhecimento, fica mais difícil ainda conhecer o outro. Porque eu nem consigo me conhecer. Né? E a felicidade corporativa, ela traz justamente essa questão do autoconhecimento, de você saber quem você é, primeiramente, o que você gosta de fazer, quais são os seus sonhos. A gente não para mais para pensar nisso, né? A gente entra numa rotina de viver um dia atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, e se esquece de parar para pensar, qual é o meu sonho? Qual é o meu maior sonho?
E aí, quando te perguntam, você faz assim, nossa, peraí, deixa eu pensar, né? Então, o propósito, né, das empresas e das pessoas é um tema muito agregador e que precisa ser falado entre as equipes, porque realmente a gente não para pensar nisso, né? Precisa ser falado às claras. A felicidade é responsabilidade de cada um. A Elisandra, como organizar apoio psicológico para gestores? Eles acabam ficando sobrecarregados nessa jornada. A empresa pode ter um plano desse, né? Algumas empresas têm, inclusive, um plano de apoio psicológico para gestores, mas eu acho que é mais a questão realmente dos gestores entenderem o papel deles e também levar isso com mais suavidade, né? Claro que a gente está no meio da direção dos colaboradores, a gente é a ponte enquanto líder e a carga fica toda em cima de você. E como a gente lida com isso, né? Qual o tempo que você está tirando para recarregar a sua bateria? Como você está fazendo isso? Né? Naquela sexta-feira à tarde, o que você está fazendo por você? É nesse momento que as pessoas acabam tendo a percepção de realmente precisarem mudar alguma coisa dentro delas, né? E às vezes a gente joga a responsabilidade para a empresa, mas é uma questão de disciplina mesmo e de autoconhecimento. Tem dica para estabelecer e reconhecer a felicidade corporativa, tendo em vista gestores um pouco mais rígidos, como você disse, outra geração diferente de tudo. Essa é a realidade vivida hoje. Fale de resultado. Qualquer gestor quer ter resultado, qualquer gestor quer ter mais performance nos seus negócios. E você falar para ele que a felicidade dos seus colaboradores vai diminuir atestado médico, vai diminuir verbas rescisórias, vai aumentar a produtividade da empresa, porque as pessoas não vão ficar mais doentes, porque as pessoas não vão pegar atestado para não ir trabalhar. Então, essas pessoas que têm esse pensamento mais rígido, né, mais ceticista, vamos dizer assim, traga a questão de resultado, do que ele vai ganhar com aquilo, né? É um investimento, ele vai ter um retorno. É preciso expandir ainda mais o significado de felicidade corporativa, principalmente para pequenas empresas, onde a maioria das pessoas está, mesmo que seja pequenas ações. É o que eu falei, mais vale pequenas ações contínuas do que grandes eventos únicos, né? Então, aquela sementinha que a gente vai plantando, quem é de RH, planta na RH, quem é líder de uma equipe, plante na sua equipe. As pessoas das outras áreas começam a ver, nossa, o que está acontecendo lá na equipe da Luciana? Que, gente, o pessoal lá está super animado, olha a energia deles, como tá legal, o que será que eles estão fazendo? É a sementinha que a Luciana plantou lá. E que aí alguém vai ficar sabendo qual é a sementinha e vai começar a praticar também, né? É difícil para as pequenas empresas, e eu entendo, um investimento, né? Muitas vezes, num profissional que vai acompanhar essa questão semanalmente, ou que vai fazer uma mentoria para a felicidade, mas a gente pode estudar, a gente pode ler um livro e entender como funciona e começar a plantar pequenas ações dentro das empresas onde a gente trabalha para mudar essa realidade.